Fala, Lavareda! Vamos falar de leitura bíblica? Para você que está assistindo esse vídeo hoje, eu quero te passar uma informação. Ele está sendo gravado dia 7 de janeiro, início do ano e Dia Mundial do Leitor. E nada mais interessante no Dia do Leitor do que falar sobre leitura bíblica. E por ser começo do ano, geralmente as pessoas fazem seus projetos de vida, fazem os seus planos para o ano e dão início a tudo aquilo que elas planejaram. E cristãos, geralmente, é muito comum, iniciam a sua leitura bíblica durante o ano, com o propósito de ler a Bíblia toda em um ano. Mas daí, para muita gente que não consegue, pode surgir uma dúvida. Por que ler a Bíblia? Por que ler a Bíblia inteira? Ou às vezes vem aqueles pensamentos de pessoas que começaram a ler e não terminaram, do tipo: o Velho Testamento é muito difícil, tem muita coisa escrita que eu não entendo, então eu vou ler só o Novo Testamento. Ou quando eu vou ler, paro no meio, fico cansado, fico com sono e acabo desistindo. Neste dia do leitor, 7 de janeiro, início do ano, vamos dar algumas razões e motivação para que você inicie sua leitura e termine, e qual a importância para a sua vida isso. Ler a Bíblia é tão importante quanto fazer exercícios. Porque da mesma forma que você tem um fortalecimento físico, lendo a Bíblia você tem um fortalecimento espiritual. Mas antes de eu te dar motivação e razões para que você inicie e termine a sua leitura bíblica, vou pedir para você se inscrever no canal para a gente continuar esse papo aqui. Ler a Bíblia traz uma convicção para a nossa vida e fortalece a nossa fé, pois a gente aprende sobre quem ela fala. E se a gente está no dia 7 de janeiro, início do ano, quer dizer que esse ano também vai ter um fim. Logo, chegará o fim desse ano também. Você que iniciou a sua leitura bíblica vai conseguir terminar. Mas algo importante para a gente notar é que quanto mais anos passam, mais próximo fica a volta de Jesus. E quanto mais anos passam, mais as dores de parto, como ele diz, vão se intensificando até a sua vinda, com vários sinais. Mas daí você pode fazer a seguinte pergunta: o que isso tem a ver com a leitura bíblica? Tem tudo a ver, porque ler a Bíblia é se preparar para o que está por vir. Você sabe que enquanto o tempo passa e as dores de parto vão se intensificando, isso pode ser comparado com uma tempestade que vai apertando e atinge todos enquanto a igreja está na terra. Os últimos dias vão se intensificando com dores de parto, como se fosse uma tempestade que vai ficando cada vez mais forte até a vinda do Senhor. Mas enquanto a igreja está na terra, o que vai fazer diferença é onde você construiu a sua casa. Vai ser o conhecimento na palavra e a convicção que você tem nela que vai mostrar o quanto a sua casa está firme e em que local você construiu a sua casa, que é a sua vida. Qual o fundamento, a firmeza que ela tem durante essa tempestade, durante essas dores de parto? Será que sua fé vai ser abalada nos últimos dias? Por isso é importante a gente ler a Bíblia, porque a palavra fortalece a nossa fé em Jesus. E tão importante quanto estar com a sua fé inabalável, sua casa construída na rocha, também é importante você estar preparado para a volta de Cristo. E ler a Bíblia é um exercício constante de preparação daquele que lê, aguardando a volta do Senhor Jesus. Como? Aprendendo tudo sobre Ele. Aprendendo tudo que a palavra diz sobre Ele. Porque se Ele foi, Ele vai voltar, como Ele mesmo disse. E é interessante notar que a própria Bíblia nos traz exemplos de como se daria essa volta. Como se fosse um casamento. E como se dava um casamento? Lendo a Bíblia, a gente vai entender como era um casamento nos tempos bíblicos. Por exemplo, em Gênesis 24, a gente vai ver a história de Abraão mandando o seu servo Eliezer buscar Rebeca para o seu filho Isaque. E quando ele chega, ele entrega um pagamento pela noiva, ou seja, um dote, levando ouro, pedras preciosas, ou seja, um preço era pago pela noiva como forma de dote para a família, e o casamento era arranjado entre os pais. Mas às vezes, quando o noivo não tinha condição, ele prestava serviços para a família para poder pagar esse dote, ou seja, o preço pela noiva. Foi o caso de Jacó, quando ele trabalhou por Raquel. E após o acerto desse dote, o noivo volta para a sua casa, para a casa do seu pai, e ele naquele momento prepara todo o enxoval da casa onde ele vai morar. Mas enquanto isso, a noiva está se preparando para o casamento e para a festa. E a família da noiva prepara toda a festa de casamento, e ela organiza toda a festa.
Mas tão importante quanto a organização e a preparação para a festa de casamento é a preparação que a noiva faz para conhecer o noivo. Pois enquanto o noivo está com o pai, ela busca conhecer tudo aquilo que o noivo gosta. Nós, como igreja, representados através da noiva, estamos aguardando o noivo voltar. E nesse período a gente tem que procurar conhecer tudo aquilo que o noivo gosta, tudo aquilo que o noivo é. Porque o preço já foi pago e a noiva está se preparando. E nós que fazemos parte dessa igreja, essa noiva, precisamos entender que ler a palavra onde fala sobre o noivo, para que a gente conheça mais sobre o noivo, é uma atitude responsável. E não ler essa palavra para conhecer sobre o noivo, que virá para buscar a sua noiva, é uma atitude irresponsável. Então, ler a Bíblia é responsabilidade. Não ler a Bíblia é irresponsabilidade, porque a gente não considera o noivo. Se você considera, você lê. Se você não considera, você não lê. E a Bíblia é tão incrível que de Gênesis a Apocalipse ela fala sobre o noivo. O tempo inteiro, seja na genealogia, seja nas histórias, seja nas simbologias, seja nas profecias, e todas elas se conectam na Bíblia inteira. A Bíblia foi escrita em um período de aproximadamente 1500 anos, por mais de 40 autores, todos eles vivendo em regiões diferentes, em tempos diferentes, em culturas diferentes, em momentos diferentes da história, mas todos eles se conectam. Por quê? Porque apesar de ter esses autores físicos, homens na Terra que foram usados pelo Espírito Santo para poder fazer isso, havia um autor principal que estava inspirando a Bíblia a ser escrita, falando do seu próprio Filho. Tanto o Velho Testamento quanto o Novo Testamento são importantes para a nossa leitura bíblica. E principalmente para conhecer sobre Jesus, para conhecer o caráter profético, para conhecer as suas características, seus desejos, suas vontades, conhecer a plenitude do teu amor. Daí a importância de você ler tanto o Velho Testamento quanto o Novo Testamento. Por exemplo, o primeiro livro, no primeiro capítulo, no primeiro versículo do Novo Testamento, ele já vai dar um direcionamento para a gente olhar para o Velho Testamento. Mateus capítulo 1, verso 1 vai falar o seguinte: livro da geração de Jesus, filho de Davi, filho de Abraão. A pergunta que a gente tem que fazer para esse texto é: quem é Abraão? Quem é Davi? Quais as histórias desses homens? Por que que eles são mencionados na genealogia de Jesus? Então já é um chamado para que a gente conheça sobre esses personagens para saber mais sobre o Senhor. Às vezes pode parecer confuso o Velho Testamento, com uma linguagem que está fora do nosso contexto, mas é porque a gente não se empenha em ler, por isso que a gente não tem prazer em ler. Porque o Velho Testamento a gente precisa entrar naquela história, entender tudo o que está acontecendo, lendo, praticando, até criar dentro de nós aquele prazer da leitura e deslanchar. E a partir do momento que você deslancha, lendo a Bíblia, você vai começar a sentir falta, porque você tem prazer em ler. E essa é a nossa meta, é sentir falta da leitura bíblica. Você precisa se acostumar com a leitura lendo. Quando você não lê, você não entende. Quando você não lê, você fica confuso. Quando você não lê, fica difícil. Mas quando você começa a ler, você vai criando aquele hábito e vai se acostumando com o ambiente a qual o texto está se passando. Outro exemplo que a gente pode levar como importância da leitura bíblica é quando Jesus chama os discípulos. Todos eles largam as suas redes e começam a segui-lo. E por que eles fazem isso? Se aquele momento era o momento que eles acabaram de ouvir alguém chamar eles por um propósito. Porque eles liam a Bíblia. A Bíblia que eles tinham, a lei e os profetas, o Velho Testamento, que já falava sobre o Messias que viria. Eles já conheciam todo o contexto das Escrituras, então eles já tinham em mente todos os sinais, todas as características que falavam sobre o Messias. E quando ele apareceu foi muito fácil eles largarem o que estavam fazendo para poder segui-lo. Então toda a Bíblia que nós temos hoje, é importante para o nosso fortalecimento e a nossa preparação para a volta de Cristo. 2 Timóteo 3,16 vai falar que toda a Escritura é inspirada, útil para o ensino, para a repreensão, para a motivação, para que o homem de Deus seja apto. O Salmos capítulo 1, que é bastante conhecido, nos traz bastante conhecimento sobre as consequências vantajosas que nós vamos ter ao ler e meditar na Bíblia. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Aí no verso 13 ele vai falar o seguinte: pois será como árvore
plantada junto a ribeiros, pois suas folhas não vão cair, e tudo quanto fizer vai prosperar. Olha bem para esse versículo, para esse capítulo 1 de Salmos, como ele mostra que a leitura e a meditação vai gerar prosperidade na nossa vida. A partir do momento que a gente tem prazer naquilo. Às vezes a gente fica procurando profecia ou profetada de algum profeta, mas a Bíblia já nos deu todo o direcionamento para a prosperidade. E para a gente encerrar, Salmo 119, o maior salmo da Bíblia, que fala inteiramente sobre a palavra. No verso 97 até o verso 99 vai falar o seguinte: ó, quanto amo a sua lei, é a minha meditação todo dia. Tu, pelos teus mandamentos, me faz sábio. E aí no verso 99 vai falar um negócio bem interessante. Tenho mais entendimento do que os meus mestres, porque os teus testemunhos são a minha meditação. A partir do momento que a gente começa a ler a Bíblia e meditar na Bíblia, a gente vai se tornando cada vez mais sábio. E inclusive mais entendidos do que aqueles que um dia nos ensinaram alguma coisa. Lembra aquele professor que você teve, que você aprendeu algo? Você vai saber mais do que ele quando você lê a Bíblia. Porque essa palavra de Deus ela é viva, ela é fonte de sabedoria, ela fortalece a nossa fé e nos prepara para a volta do noivo da igreja, o nosso Senhor Jesus. Que Deus abençoe e que você fique firme na leitura bíblica durante esse ano. Amém?